Olá, olá! Olá, pessoal, boa noite, como vocês estão? Estamos dando início aqui à nossa live com o tema Experimentos Vivos. E hoje nós vamos conversar com a Rosa e ela vai nos contar como que foi o processo, de transição dela e a vivência com a alimentação viva. Boa noite pessoal. Eu quero pedir para a Rosa, por gentileza, quando entrar aqui, que me envie a solicitação para participar. E para vocês que estão aqui assistindo, enviem o convite dessa live, desse bate-papo de hoje, para que seus amigos possam chegar nesta noite para bater esse papo também conosco, tá? Oi, Aline, linda! Boa noite pessoal. Peço novamente, quem estiver entrando aqui, envie o convite, tá? Para os seus amigos, para que seus amigos possam participar também conosco essa noite. Hoje nós vamos receber a Rosa, ela vai falar um pouco sobre a vivência dela, sabe? Sobre o experimento dela dentro da alimentação viva, né? Olá! Será que foi? Olá! Tá me ouvindo bem? Me vendo? E você, tudo certo aí? Tá voltando minha voz ou tá escutando bem? Agora parece que ficou um pouco baixo. Tá Esse é escutando meu melhor? áudio. Eu tô te ouvindo. Só Pronto, ficou tá meio assim, meio baixo, mas tô te ouvindo bem. massa. E aí, me conta um pouquinho aí, conta aí pro pessoal sobre você, como é que foi o início do teu processo, mas resume aí primeiro pra gente quem que é você, né? O que que você faz? E aí, ao longo desse bate-papo, a gente vai destrinchando, né? Outras questões. É. Vamos deixar fluindo aqui. Show. Boa noite, gente. Boa noite, Maria. Cruda, gosto muito de chamar ela de Cruda, acho perfeito. Eu sou Rosa e eu estou nesse momento, né? Acho que essa questão da alimentação é sempre uma jornada, né? Uma jornada assim contínua que nunca para, uma jornada de autoconhecimento, de busca. São muitas transformações no cotidiano que a gente vivencia a partir disso. E eu sou Rosa, faço muitas coisas na vida, estudo muitas coisas, e uma das coisas que eu estudo, que eu gosto muito de me envolver, é esse campo da alimentação, por fazer do meu corpo o próprio laboratório, um laboratório vivo. Gosto muito de usar essa expressão, porque é assim que eu me sinto experienciando a alimentação crua. E eu estou aí cru, não sei nem se eu me coloco como cruze, fruge, porque cada dia é um processo, assim, mas sim, hoje eu acho que eu me considero uma pessoa, né, crude mesmo, assim, fruge, que se alimenta majoritariamente de comidas cruas. E tudo bem com isso, né? Em todos os meus processos de espiritual, processo físico, mental. Acho que a alimentação crua ela proporciona isso. E vou seguindo aí nessa jornada, nesse caminho por enquanto. Espero continuar. Legal, massa. E você vê, né? Eu sempre falo isso, mas eu vou ressaltar outra vez. O processo é o que importa, né? Cada dia é um dia, você tem que vencer aquele dia. Sim. As pessoas, elas. A gente já tá aqui, né, no bate-papo, muito doido isso. Mas, gente, as pessoas mandam muitas vezes mensagem pra mim. Falam assim: Nossa, acabei de chegar aqui no seu Instagram, tô vendo que você come tudo cru. E já cria um ideal de ser humano, um ideal de pessoas com base no.
com base nos ensinamentos que a gente passa, porque quando a gente conhece a alimentação viva, né, a alimentação, o crudivorismo, ele é apaixonante. E quando a gente experiencia e vê como essa transformação acontece no nosso corpo, a gente quer disseminar, quer que as pessoas percebam isso, quer que as pessoas sintam. Olha, eu quero te ensinar isso, que eu quero que você sinta o que eu estou sentindo, né? Porque é uma coisa boa, a gente quer compartilhar o que é bom. Mas não é para criar ideais de super-humanos. Às vezes eu sinto que as pessoas criam muito isso, né? Um ideal de super-humano, um ideal de perfeição, um ideal de, mas eu não vou conseguir chegar ali. Chegar aonde, gente? Aonde é esse aí que você está dizendo, né? É importante. Sim, também. Eu vejo muito isso. Tantas pessoas falando assim, para você é fácil, ao nível de tipo assim, essa alimentação é elitista. Então você vê que é um rótulo, né, que foi criado e não tem ali o contato mesmo. Porque quando a gente tem um contato mesmo, a gente vê qual é a real da prática. E a gente deixa até de lá, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou nada, eu sou gente, tá bom já demais. Já é muita coisa. É verdade. Muita coisa. É muita coisa pra gente lidar, né? Diariamente, assim, são muitos processos. E eu vejo muito isso mesmo, assim, como as pessoas criam muito esse ideal de super-humano. E às vezes a gente está no espaço e aí tem uma hora de alimentação, por exemplo. Alguém vai comer alguma coisa. Calma, mas tem essa pessoa aqui, ela não come isso. Essa pessoa aqui é diferenciada. E já vai assim, coloca você no... Gente, calma, não é bem assim. Vamos conversar, vamos ver o que é isso aí. Né? Vamos dialogar sobre essa ideia de super-humano que está sendo criada. Que a alimentação é um processo contínuo. E você vê que isso se estende de várias formas. Tem pessoas que, às vezes, até para chamar você para algum lugar, se sente constrangido, né? Eu passo muito por isso. Eu falo, não, eu vou, não preciso comer. Eu levo minha comida, não tem problema. Sim, fala assim, eu vou fazer uma festa de aniversário. Mas você não come bolo, né? Então eu não vou nem te chamar. Verdade. Assim como esse negócio que você falou do ideal de super-herói é muito interessante, porque tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Duda, Maria, você tem compulsão, mas para você é fácil, ou como foi para você, você tem compulsão? Você não tem compulsão mais. E eu, gente, eu tenho como qualquer outra pessoa. Eu tô aqui encarnada, a mesma coisa que todo mundo. Claro que é diferente quando você vai passando pelo processo, que é um processo, é uma jornada. Mas eu tenho. Não. E é engraçado, né? Porque a gente gosta de procurar do lado externo, atribuir um salvador. A gente gosta de ser para os outros e do mesmo modo a gente procura. Só que isso você vê que é uma fuga total, né, do nosso próprio processo. Exato. Essa é a parte mais interessante, né? Porque chegar até ali foi um processo de busca inicialmente seu, foi um processo de cura seu. Assim, você estava buscando algo, né? Eu estava buscando algo quando eu cheguei até ali. É uma jornada que, para mim, começou há muito tempo, começou lá atrás, desde os meus processos infantis com a alimentação, né? Desde os meus processos, assim, de adoecimentos do meu corpo mesmo, de já alertar que algo não estava bem desde criança, mas meus pais não souberam ouvir em algum momento, e eu vou crescendo, vou me desenvolvendo, né? Já estou aqui entrando no processo um pouco da minha jornada, né? Contando um pouco como foi isso, assim, para mim. Mas chegar até aqui, né? Chegar na alimentação crua, para mim, é experienciar mesmo essa forma de cura através do alimento, sabe? Dentro do corpo. De verdade, assim, para mim é isso, assim, eu costumo muito dizer isso, assim, de uma interpretação que eu fiz misturando culturas e brincando com as palavras, né? Porque entendendo que Ali a alimentação, né? Mente, ação de alimentar a mente, na minha cabeça, assim. E essa ideia de mente, de alimentação, dessa ação de alimentar a mente, é muito importante. Então, quando você vai comer algo, o que é que você quer colocar dentro da sua mente? Porque aquilo está indo para o seu estômago, que é o seu segundo cérebro, né? Para muitos, o seu primeiro cérebro até. É o intestino.
É. Então, assim, o que é que você está colocando dentro dessa mente? Que está se comunicando diretamente com essa daqui, né? Então, é um processo, assim, de... A alimentação é muito importante, mas ainda assim, quando a gente fala isso para as pessoas, muitas não estão ainda nesse nível de consciência, ainda não tiveram esse start, né, Maria? Porque eu também acho que a gente fala muito para os dispostos, para as pessoas que estão dispostas a ouvir. Eu entendo isso, mas eu vejo também que hoje eu tenho uma percepção maior que muitas pessoas elas não têm o mínimo para compreender. Então, depende muito do que a gente vai trazer também. Quando eu tenho uma percepção hoje em dia que a pessoa não consegue compreender de uma forma que as pessoas mais espertas entenderiam, eu tento trazer uma metáfora, uma analogia, ou trazer mais próximo daquilo que é realidade para ela, porque tudo parte do que é realidade e crença construída dentro da gente, né? Então, até eu Sim, acho que quando a gente quebra mesmo, para quem já fez um processo de transição, mesmo que não 100%, mas quem já quebrou o paradigma mesmo da alimentação industrial, é um processo que, queira ou quer não, depende disso, né? sim, entendo. É isso, mas existem diversas formas, né? Diversos níveis de consciência mesmo. E esse papel da gente que está aqui trabalhando com alimentação na internet, acho que é um papel de educador, né? E é isso que você fala, de trazer essas analogias, de trazer essas metáforas. Funciona Boa. muito com esse processo de a gente trabalhar como educadores mesmo, né? E porque eu vejo muito a alimentação assim, a gente vai crescendo e aprendendo várias coisas na vida. Mas a gente não aprende de fato sobre os alimentos. A gente nasce e tem uma alimentação que é padronizada, que é dita que é como ela é dessa forma, é para todo mundo, é assim que é, por exemplo, o bebê. O bebê nasce e aí as pessoas começam a dar leite de vaca para bebê depois que o bebê para, depois de parar de dar de mamar, ou quando começa a introduzir a alimentação, né, que não é a alimentação da mãe, né, que não é o peito da mãe, não é o leite da mãe. Aí começa a dar mamadeira pro bebê, dar mingau. Esse mingau muitas vezes já vai açúcar, né? E é assim que é. E as pessoas vão continuando fazendo isso, assim, né? Quando a gente para questionar, assim, muitas vezes mesmo, na minha jornada de desintoxicação, acompanhei uma mãe, né? Ela fez o processo de desintoxicação enquanto estava grávida. Uma coisa muito bonita, ao mesmo tempo, muita gente ao redor. Você tá louca? O que é que você tá fazendo? Comendo fruta, comendo folha. Muita coisa assim, muito doido. Comendo germinado e ela se sentindo muito bem, né, nesse processo, assim, já foi no final da gravidez. E vivenciando tudo isso, essa transformação com o bebê na barriga. E foi o oposto, assim, então as pessoas estavam achando um absurdo porque ela estava comendo muita folha, muita fruta, muito cru. Então, esse processo mesmo de educação, né, que eu vejo que a gente faz esse papel de educador, de reeducar as pessoas e de questionar o que nos é posto, né? Por que que a alimentação convencional, a alimentação como ela é posta, é a alimentação que é boa para nós. A gente vem trazendo uma nova linguagem e trazendo apresentando uma nova forma de alimentação que não é nova também, é ancestral, né? Eu sempre busco falar isso nas minhas redes. É uma alimentação ancestral, mas a gente está fazendo esse resgate dessa alimentação. Então, assim, tô te propondo experienciar isso, tô te propondo sentir isso no seu corpo e ver como é que você se sente para além do que te dizem como é, mas você sentir aquilo mesmo dentro do seu corpo. Eu gostei muito disso que você falou em relação a ser uma coisa nova, no ponto de vista, assim, até de trazer o ar de educador, porque a gente vê que o trabalho que a gente faz são poucas pessoas que fazem, né? Algo muito novo ainda, você não vai ver vinculado a uma graduação, dificilmente, por exemplo. Sim, Mas ao mesmo tempo é um resgate, porque a gente conhece o quê? 350 anos de indústria e antes. Eu acho interessante até quando as pessoas vêm falar em relação à questão dos orgânicos e tal. Ah, mas fulano plantava 100 anos atrás. Gente, são 300 anos, pelo menos, dessa modificação de tudo, né? Até as coisas que a gente come que são cruas. Por isso que é interessante até
a gente saber o terreno que a gente está pisando. Eu falo demais isso. Às vezes a sua couve ela é orgânica, que ela não tem pesticida, mas a semente não é a mesma. Então, Uhum. esse resgate é algo muito profundo, que talvez a gente, enquanto ser humano moderno, nem consiga, né? Nessa vida moderna, nem consiga de fato experienciar o que os nossos antepassados experienciavam. Vendem pra gente que a expectativa de vida hoje é 70, 80 anos. Mas quanto que era antes? Antes desses 300 anos, não 100 anos atrás. É bem complicado e ao mesmo tempo é algo pra gente pensar, né? Com certeza. E é muito doido isso, porque hoje mesmo eu tava tendo uma. Fui comprar água de coco, né? É sempre um processo quando vai comprar aquele monte de água de coco, e aí as pessoas começam a questionar: pra que tanta água de coco assim, meu Deus? É verdade. Você faz o quê? Você vai fazer o que com tanto coco? Ué, vou beber? Como assim tudo isso? Aí começa esse processo de água de coco. E aí eu começo, enfim, vou tentar jogar uma semente nesse solo aqui, né? Vou conversar um pouquinho com essa galera. Aí começa a conversar um pouco, né, sobre alimentação. Não, é porque eu como, eu gosto de fazer jejum de água de coco, de ficar só tomando água de coco. Como assim? Mas isso não faz mal? E aí vem e começa os questionamentos, né? E aí eu trouxe, eu falando assim, não, não faz mal, muito pelo contrário, faz bem, faça um dia para ver como você se sente. Isso. Aí, E é, aqui na Bahia, ainda que o pessoal gosta de comer gordura, acha muito estranho, né? nossa, aí foi justamente isso. O papo de hoje foi em torno do ovo, né? Ah, como assim? Eu vou ficar sem comer esse alimento? Aí apontou pro ovo. Esse melhor alimento do mundo. Aí pra mim, o melhor alimento do mundo é o coco. É o Aí corpo, com eu quero certeza. ovo. A gente tava em dois extremos, né? E aí ele falando assim, não, mas é o ovo, porque é proteína. Aí entrou na questão da proteína. Aí eu, meu Deus, pronto, aqui. Aí eu comecei a conversar um pouco, né, sobre essas questões e tudo mais. Mas aí a pessoa falou assim, ah, mas a gente precisa comer essas coisas, a gente precisa de feijão e arroz cozido todos os dias, porque eles dois juntos é assim, assim, assim. E aí eu falando, gente, mas feijão e arroz é uma coisa do Brasil, por exemplo. No outro Exato. resto do mundo tem essa cultura de comer feijão e arroz. Se vocês acham mesmo que o ser humano precisa comer feijão e arroz todo dia, não tô falando para você parar de comer seu feijão e seu arroz, mas só para você questionar o que tá posto. E aí a pessoa, mas é isso mesmo, porque. Não, mas o que que eu vou comer então se eu não comer feijão com arroz todo dia? Eu vou comer o quê? Ah, eu vou comer. Não existe isso de comer só fruta, menina. É muito açúcar. Eu não. 7% de glicose apenas, ou de descarose, 7% da fruta é composto apenas de açúcar. O resto são diversos nutrientes. A fruta é um alimento completo. E aí a pessoa dizia assim: não, mas isso vai dar diabetes. E aí entra naquela outras verdades que não são verdades, que são dissipadas pela indústria, né? Aí eu trazendo vários questionamentos sobre a questão da indústria farmacêutica. Aí eu falei, olha, se você observar, porque tem uma ruazinha aqui que fechou todas as lojas e agora só tem farmácia. E tem um bairro aqui também, é um bairro da Graça, aqui pertinho. Esse bairro hoje em dia é o bairro que mais tem idoso e é o bairro que a rua toda, assim, tem farmácias. É uma do lado da outra, assim. Aí eu questionei para eles, né, por que vocês acham que abrem tantas farmácias? E aí as duas pessoas que estavam conversando comigo estavam tomando remédios, inclusive, né? E aí, mesmo assim, eles traziam ficaram batendo assim, não, o ovo é importante, tem que comer uma proteína. Eu sou saudável. As duas pessoas estavam tomando remédio antibióticos e elas estavam alegando que elas estavam saudáveis, que elas estavam bem e que elas precisavam dessa proteína do ovo e tudo mais. E aí eu falei assim, o que é que vocês acham que os seres humanos comiam antes de descobrir, de conseguir manusear, manipular o fogo? Aí deu aquele silêncio. Aí as pessoas falaram, ficou em silêncio. Ah, tudo bem, comiam frutas, né? O que que tinham para comer? Mas vem cá, eles só ficaram inteligentes depois do fogo, pronto, aí voltou tudo de novo. Eu ri muito, eu falei, tá bom, gente, eu vou embora tomar meu coco. Ah, mas tem coisas que não vale nem a pena a gente discutir. E você vê que é um ponto super É, válido.
É um condicionamento, então sempre vai ter uma resposta que vai valer mais do que o pensar simples, né? De observar mesmo como que os animais se comportam, como a natureza se comporta. Mas, ô Rosa, me fala uma coisa. Como que era você antes? Você tá há mais ou menos quanto tempo nessa vivência com a alimentação viva? Eu comecei a alimentação viva, mais ou menos, flertando com ela, né? 2019, é recente, assim. Entendi. Mas antes, para mim, eu tinha uma alimentação já vegana já há um tempo, né? E só que eu ficava assim no movimento mais. Não, eu não consumia mais animais, na verdade. Essa questão de consumo de animais, para mim, ela foi sempre um processo que nunca foi sofrimento para mim parar de comer carne, porque eu já não comia diversas carnes, eu não gostava de consumir carnes. Eu sempre falo isso para as pessoas, cada um tem um processo. Eu não tinha afetividade com carne, né? Não tinha apego afetivo com carne. Eu comia carne porque me diziam que era necessário comer carne, essa coisa do, sabe, da verdade posta. Mas, assim, desde 2010, mais ou menos, que eu já venho nesse movimento de não de deixar a carne, né? Laticínio eu já não consumia mesmo, assim, porque desde criança eu já sentia mal, passava mal real com queijos e tudo mais. Então já era algo que eu não consumia, ou consumia bem pouco, quase nada. Então foi um processo muito tranquilo. Então antes eu era uma pessoa que era vegana, não gostava, nunca gostei de doce, então não gostava de açúcares, bolos, essas coisas. E eu tinha uma alimentação vegana que eu considero assim mais super vegetais, né? Muito rica em vegetais. Eu sempre gostei muito de verduras, de vegetais, de frutas. Então era muito isso, só que ainda era uma grande parte cozida, né? E pouca parte assim crua. Apesar de que eu comia sempre muita salada, muita fruta. Mas hoje inverteu, né? Hoje eu como bastante. Minha alimentação, hoje minha base é alimentação crua. Não mais alimentação cozida, refogados, mais que eu fazia antes, né? Então, Mas antes eu era essa pessoa. você então nunca teve um processo inflamatório muito expressivo, né? Não tive. Não tive. Agora, na minha infância, é que eu passei por processos. é, assim, meu pai conta, minha mãe conta, né? Com 2 anos de idade, eu tive infecção intestinal gravíssima, gravíssima mesmo, assim, né? Que os médicos diziam no interior que eu não ia conseguir sobreviver, que eu era uma criança muito pequena para estar passando por aquilo. E eu fui curada através de tratamentos naturais pela minha avó e as mais velhas do interior, que fizeram chás, infusões, e houve um processo de depurgação, né, com esses chás ali naquele momento. Não tenho essa memória, porque eu era muito pequena. E depois também, com 7 anos, eu tive um outro processo, assim, de adoecimento. Com 7 anos de idade, eu tomei muito antibióticos na minha vida, né? Tomei muito aquela Bezetacil, uma coisa assim, essa injeção, porque eu tive uma inflamação nos ossos, eu fiquei sem andar, metade dos meus 7 anos, eu fiquei sem andar. E eu fiz esse tratamento também, é um processo que eu acredito que eu não tenho muita memória, porque provavelmente foi muito doloroso para mim e acho que é uma proteção natural, assim, mental, de não tentar me lembrar desses momentos que eu passei quando era criança, né? Então, o meu processo posterior a isso era uma criança que sempre comi muitos vegetais. O meu processo era inverso. Eu não tinha aversões a vegetais, mas eu tinha aversões a carnes, assim. Eu não gostava, eu acho que eu nasci para não comer carne, não comer essas coisas. Mas eu entendo o processo, né, cultural que tem em relação à carne. A nossa cultura é muito forte. Na minha casa também sempre fez tudo com carne, né? Todas as comidas. Aqui na Bahia a gente bota carne em tudo. É carne no feijão, é carne no ensopado, é carne no cozido, é carne na carne, sabe? Carne com carne com carne, é tudo carne. Tudo tem muita. Eu tive um processo com muita carne. Eu vim deixar de comer carne, eu tinha o quê? 15 anos, mais ou menos. Mas a parte afetiva, principalmente, era muito forte, mais do que o condicionamento do neurotóxico em si, né? A parte afetiva, eu acho que é o que pega mais. E assim, Sim. foi difícil o meu processo para deixar a carne, mas eu vejo hoje que é uma coisa muito enraizada realmente, como você está falando.
E é algo que parte não só do costume em si, tem a parte afetiva, tem a parte da vibração também, né? Porque é sangue, então tem toda uma Sim. egrégora por trás que a gente normalmente não para observar, né? Uhum. Com E deixa eu te certeza. Isso aí. perguntar, o que que você considera Sim. que foi o estopim, assim, para sua transição? E o que que você sentiu logo no momento da sua transição? Teve mais energia? Teve algum processo de desintoxicação, algum expurgo? Nossa, eu senti muito energia inicialmente. Eu já sempre fui uma pessoa que acordava cedo, mas eu passei a acordar extremamente cedo, assim, 3 horas da manhã. Uhum. E dormi tarde, porque meu curso é noturno, né, da faculdade. Então, eu ia dormir relativamente tarde e acordava como se nada, como se eu tivesse dormido já suficiente. Eu dormia 4 horas por dia, assim, logo no meu processo de transição, eu vivenciei muito isso, né? De dormir muito pouco, mas também porque eu não sei se você teve isso, mas quando eu comecei a conhecer a alimentação viva, aí foi indo no processo, foi indo, aí tem aquele boom e eu não quero mais nada cozido na minha vida. Eu só quero isso. E aí entra naquele processo, vai, joguei de vez, joguei de cabeça, me empolguei, vou ficar aqui, eu não quero mais nada cozido. Aí foi aquela coisa, assim, aquela euforia. E aí comecei a vivenciar esses processos, né? É, esses processos de acordar muito cedo. E logo em seguida eu conheci os enemas também. Eu comecei a fazer bastante enemas, assim, para poder também fazer limpeza. Comecei a fazer muita desintoxicação com sucos, né? Alguns sucos de aquosos, sucos de água, também com zeólita. Então eu fiz muito esses processos de limpeza com sucos, com zeólitas e com enemas. E fiquei fazendo isso por um tempo, né? Bastante, assim, considerável. Então, eu não considero que foi sofrido, não, mas eu considero que eu me empolguei muito no início, quando eu comecei. Eu tive essa empolgação, aí depois deu a curva foi diminuindo. Eu fiquei, ai meu Deus, a minha vida tá louca, eu não vou conseguir dar conta disso. Não germinei hoje. Aí vem o processo de me culpar, porque eu não tô conseguindo dar conta disso. E depois, eu acho que é esses processos que a gente vai vivenciando em todas as coisas, né? Aí vem o processo de aceitação, de falar, não, eu já decidi que é isso que eu quero para mim e eu vou deixar fluir conforme o meu corpo vá vivenciando. Se eu quiser ficar só cru hoje, eu vou ficar. Se amanhã eu quiser comer alguma coisa cozida, eu vou comer. E tá tudo certo. E eu vou deixando fluir assim, como a água mesmo, né? Vibrando, como circulando uma pedra, derrubando outra, contornando e fluindo como um rio, assim. Então eu fui muito nesse processo de observar e deixar ser mais natureza, né? Se permitir ser natureza, que a gente é natureza. Eu achei interessante duas coisas que você falou. Uma questão da. Acho que assim, um processo digestivo, né? Quando é um processo digestivo mais leve, você tem muita energia. Com a alimentação em si, eu não vivenciei isso em relação ao sono, como você mencionou, mas com o jejum, eu já vivenciei bastante de realmente não dormir. Ou de dormir pouquíssimas horas e já acordar. Principalmente se no processo de jejum tomasse banho de sol. Fosse no mar, Sim. não dormia, ficava acordada. Às vezes passava 2 dias acordada. Teve uma vez que eu até liguei pro meu pai, falei assim, pai, eu tô 3 dias sem dormir. Aí ele falou, você tá fazendo jejum? Normal, faz parte do processo. Enfim, e uma outra questão que eu achei interessante que você falou aí é a questão do se culpar, né? Quando a gente começa, pronto, quando eu comecei, eu quebrei um padrão, pra mim não foi fácil. Eu já era vegana, mas eu era vegana de rótulo e foi a época que eu mais adoeci. E eu tinha muita compulsão. Sempre tive muita compulsão, Uhum. eu sempre comi muita carne, eu sempre comi muitos laticínios. E mesmo na época de vegana, queira que não, vegano é o rótulo em si é uma mentira, porque a gente acaba consumindo muitas coisas sem nem saber. Então, isso aqui não Uhum. tem leite, pois tem leite sim. Então continuava me intoxicando. E aí, quando eu fiz a Uhum. queda, foi aquele negócio sim. Não importa o que eu vou comer, não importa, não importa. Eu só vou comer isso daqui, nem que eu compre muitas frutas, nem que eu gaste tanto de dinheiro, não importa, não importa, não importa, vou fazer. E tanto que no início eu comia gigantescas quantidades. Só que aí depois que você vai transitando, né, você vê que a sua transição ela não foi ali.
Essa transição ela é para sempre, porque é um processo. Por É isso um até processo. que quando as pessoas me procuram e falam assim, ah, eu não faço 100%, ah, isso, aquilo. Eu, gente, não é uma religião. Porque ver o veganismo como que é hoje em dia se transformou numa religião e não tem nada a ver com saúde. Os animais estão sofrendo em relação aos nossos tóxicos voltando para o ambiente da mesma forma. Não estão sofrendo ali Exato. com a faca no pescoço, mas a gente continua poluindo. Porque não é uma coisa de consciência, né, una mesmo. Uhum. E aí eu vejo muito isso, assim, em relação ao processo em si. Ah, hoje eu escorreguei aqui, mas como que eu vou auxiliar meu corpo? Porque o que mais acontece quando a gente se culpa é a gente ou ficar se pudorizando, ah, agora eu vou fazer um jejum de 7 dias. Ou então a gente vai lá e fala assim, não, eu já errei mesmo, agora enfio o pé na jaca. Então não tem aquele Uhum. discernimento. Não estou falando de um equilíbrio mentiroso, estou falando de realmente discernir. Fiz essa Sim. merda aqui, mas o que eu posso fazer? Como que é o meu processo olhando de cima? Eu olho lá no início, eu comia só frutas e eu não comia muitas coisas que eu consumo hoje que para mim foi importante. Talvez para uma pessoa seja distinto, para outra de outra forma. Mas para mim, hoje, consumir muito mais líquidos do que eu consumia no início é importante. Consumir muito mais verdes do que eu consumia no início é importante. Consumir alimentos fermentados, que eu nem sabia o que era no início, é importante. Então, eu não tenho como olhar para trás e falar assim, ah, eu me julgo nisso, ou eu não estava fazendo. É o processo. E é o seu Uhum. entendimento do seu processo, seu corpo, seus sintomas, sua experiência. É muito interessante isso que você fala, né? Porque eu sempre, é, como também tenho uma formação de yoga, eu sempre trago muita yoga para minha vida nesse sentido da alimentação também, né? Pensando muito nessa questão da ahimsa, né? Da não violência com o nosso próprio corpo, mas também de manter a consciência, que é isso que você fala, que não que é esse processo, não é o processo de autoenganação, é o processo de Uhum. estar consciente. Estar consciente é a gente ver as coisas, ter consciência, ter entendimento daquilo que você está fazendo, saber o caminho de retorno, saber como fazer aquilo ali, saber como modificar, assumir também a responsabilidade pelo que se está fazendo, né? E não necessariamente, por exemplo, que eu falo muito com o pessoal na jornada. Estou fazendo a guiança da jornada, é um processo, né, é delicado, a gente está lidando com pessoas que estão em níveis diferentes de consciência, em níveis diferentes de alimentação, níveis diferentes em tudo. E aí, às vezes, sempre tem uma pessoa assim, ah, eu senti que meu corpo estava precisando de um açúcar e eu comi. Aí, aí eu sempre falo, mas você sentiu que o seu corpo estava precisando de um açúcar? É muito interessante isso, né? Porque ou então eu senti que o meu corpo estava precisando de um salzinho. Aí eu falo assim, por que você está falando no diminutivo? Aí é o primeiro choque que a pessoa tem, né? Você quer diminuir o peso do sal que você comeu. Tudo bem, mas assim, porque você diz que sentiu que seu corpo estava sentindo falta de um sal, né? Onde você sentiu isso? Fazer mesmo a pessoa começar a pensar nisso com verdade, sabe? Não, que é esse processo, às vezes a gente se engana. Ah, hoje eu quero comer isso aqui porque tá gostoso, porque eu tô de boa. Tudo bem. Às vezes pode ser isso mesmo, mas às vezes tem parasitas ali que tá te mandando comer também. É importante ter essa consciência, sabe? Acho que a gente que fala muito sobre isso, Maria, é tipo, dessa forma, trazendo todas essas questões da alimentação que nem todo mundo que fala de alimentação vive atrás. A questão dos parasitas, a questão da desintoxicação, dos processos emocionais, do todo, assim, né? Olhar o ser humano mesmo como um ser holístico que ele é e entender que esse processo ele é todo, é do corpo físico, dos corpos vibracionais também. Acho que a gente carrega uma missão, não vou botar a responsabilidade, mas é uma missão, assim, muito interessante nesse processo, né? Porque dá esse start, esse despertar. Eu fico olhando também suas caixinhas lá, as coisas que você responde para as pessoas, as perguntas que faz, eu fico, olha, muito parecido. Eu vou e mando para a galera, olha aqui que você me perguntou também, tá vendo? Olha aqui. Aí eu vou mostrando para
eles entenderem, né, que existem também outras pessoas que estão trabalhando com isso, existem pessoas que estão falando sobre isso também, dessa forma, né, mais holística. Tem gente que acha que é muito viajado, já chegaram para mim e falam, eu acho muito viajado isso, não entendo. Há um processo de... Eu vejo que ainda a pessoa está nesse processo ainda de unificar, né, de se entender, entender que aqueles corpos estão ali. Ele tá desassociado dos outros corpos dele. Mas é o Isso que é você grave. falou antes, né? É o que você falou antes muito, que é um processo multidimensional. E tanto assim, eu observo que as pessoas não têm consciência porque não vivencia de forma multidimensional, assim como surge a dúvida, né? Tem pessoas que perguntam assim, o que importa mais, a mente ou o corpo? Gente, é uma conexão. A mente influi no corpo e o corpo influi na mente. Então, não tem essa desassociação. Quem vale mais dentro da chamatrina? Tá entendendo? Quem vale mais Uhum, dentro da Trindade? Deus, Jesus ou Espírito Santo? Então, é uma uhum. associação. E eu vejo assim, como as pessoas estão muito no material, ou estão muito no espiritual, mas no espiritual, que eu até brinco de vez em quando, tem pessoas que estão muito ao céu. Acha que a pessoa é Uhum. maluca porque está cuidando da alimentação, mas está totalmente ao céu sem entender que é um conjunto. Se não for um conjunto, não funciona. Muito, muito. Esse aí que você falou das pessoas ao céu, nossa. Eu acho que essas pessoas são as que mais entram nesse processo de autoenganação, assim. De, sabe, não, é a mente. Eu já vi pessoas que estavam falando que chegaram para mim com uma abordagem assim, mas tudo é ilusão. Eu falei, tá bom, mas se tudo é ilusão também, você não precisa comer nada. Vá logo para a última fase, que é viver de luz. Então vamos viver de luz, assim, porque se é para entrar nesse debate de que tudo é ilusão, você não pode falar isso, tá ali comendo uma batata frita, assim, como se Sim, você não quiser. importa nem a nutrição material nesse sentido, é isso que eu falo. É uma desconexão Exato. das informações. É um processo de autoenganação muito forte, muito forte. Eu queria fazer um comentário, uma coisa muito importante que você falou, que é sobre essa questão do vegano de rótulo. E sobre a ideia do vegano ser saudável. Eu sempre falo isso no meu Instagram, mas eu tenho a oportunidade de falar de novo, eu acho muito bom falar que essa ideia de vegano e saudável não é uma realidade, gente. Essa ideia de vegano ser saudável, se é uma comida vegana, é uma comida saudável. Existem diversos produtos hoje processados, produtos com diversos agrotóxicos, produtos com glutamato, produtos com tanta coisa assim viciante e cancerígena, né, embalado em um saco plástico ainda, com a ideia de saudável e que estão vendendo sob o rótulo do vegano. O vegano hoje virou um rótulo comercial, né? Um rótulo que se vende. Tudo que está escrito lá vegano, as pessoas associam a ideia de saudável e vão fazer uso acreditando que estão comendo melhor. E isso é uma falácia, isso não é uma verdade. Né? Comer bem é você comer vegetais, é você consumir vegetais orgânicos, de preferência, né? Onde você encontra sazonais, aquilo que está dando na estação, perto de você. Isso que é a alimentação mais natural possível. Se você fizer isso, sabe, tiver conseguir fazer isso 1%, isso sim, você está sendo uma pessoa que está caminhando em busca assim do seu equilíbrio, da sua reorganização e equilíbrio com seus outros corpos. Tem muito essa questão que você falou da questão do auto-engano, né? Eu conheço pessoas bem esclarecidas que propagam o movimento vegano e eu até questiono, às vezes não recebo nem resposta. Eu falo sempre, gente, vamos pensar no nível de desintoxicação, porque mesmo que você não faça o protocolo de desintoxicação, o corpo ele é expurgativo. Aonde Uhum. esses neurotóxicos que você está consumindo, açúcar, os provenientes de soja, seja lá o que for, realçadores, onde eles vão combinar? Eles não vão combinar na natureza. Os animais não vão ingerir, porque os peixes comem o que a gente joga no mar. Isso é só uma parcelinha, só para falar assim, de um estreito. Então, é uma coisa de Uhum. auto-engano mesmo, para falar assim, eu tô fazendo a minha parte. E eu não tô falando que o movimento vegano não tem um ideal plausível. O consumo de Sim. soja é algo que causa de fato karma. É algo que, para mim, não faz mais sentido. Mas Uhum.
observar de uma forma consciente, não estou falando para você ser também extremamente radical, como a gente até colocou no início, mas vamos Uhum. olhar de forma não religiosa, porque a gente aponta o dedo para o outro, sendo que a gente nem está tendo entendimento do que é o processo como um todo. Exatamente. Exatamente, é um movimento que chega assim muitas vezes, né? Claro, não acho que nem vou colocar o movimento, mas algumas pessoas que aderem ao movimento, né? E isso tem muito a ver com o ego também, tem a ver com tantas questões assim que é importante estar vigilante, né? Dentro desse que a gente está caminhando no autoconhecimento dentro nessa era agora. E eu acho muito importante estar vigilante dos processos, olhar para dentro, né? Fechar os olhos para olhar mais para dentro de si, dentro desse caminho, e também olhar as coisas que estão ao nosso redor. O movimento do veganismo ele traz diversas pautas importantes, diversos questionamentos importantes, assim. Existem diversas formas de comidas veganas que são muito importantes para quem está em transição, quem tem ainda as questões afetivas, está tratando disso, né? Na sua busca, na sua cura ainda. Existem esses processos que são muito importantes, transicionais, mas aqui a gente volta sempre a uma coisa que a gente já falou aqui, que é esse processo de não enganação, de estar consciente, de caminhar sempre nesse processo de ter consciência do que você está fazendo, sabe? Não é auto-engano, é autoconsciência. Massa, ótimo. Deixa eu te falar, a Aline perguntou aqui, ó, vou pedir para você responder, tá? Dizem que o Tá. açúcar inflama o corpo. É verdade isso, meninas? E aí, o açúcar é inflamatório? Nossa, demais! O açúcar é super inflamatório. Mas assim, essa questão já veio várias coisas na minha cabeça aqui, né? Primeiro porque vou falar aqui só uma coisa para dar exemplo do açúcar branco, né? O açúcar branco, que é o refinado, eu soube até que no sul e sudeste, no sudeste, né, especificamente, os açúcares que chegam para lá é o super refinado, né? Aqui na Bahia ainda é aquele granulado, branco, porém granulado. Eu nem sabia dessa informação, que lá era o super refinado. Mas esse grau de açúcar é um açúcar que passa pelo último processo, que para ele chegar a alcançar aquela forma, ele leva cal, né, calcário, e... Ai, qual é a outra coisa? Aquela coisa que faz que faz a quiboa? Cloro. Ele leva cloro e calcário para chegar àquela cor esbranquiçada daquele jeito. Então, assim, além de Branqueamento você... óptico, né? Oi? Não é o processo de branqueamento óptico, é assim mesmo. O processo de branqueamento do açúcar. Então, assim, além de você estar ingerindo já um alimento, né, que não é um alimento integral. O açúcar é um açúcar o açúcar ele é um subproduto da cana. Se você quer consumir algo doce, consuma a cana, não o açúcar. O açúcar ele está passando por um processo ali, a cana ela passou por um processo para virar o açúcar. Esse primeiro processo virou o melaço, depois virou a rapadura, o mascavo, aí vai o demerara, aí vai o granulado até chegar no açúcar refinado. O Então, você vê resto, do quantos resto, do processos. resto. O resto do resto do resto. Então, assim, na verdade, qualquer produto, né, de um alimento que não é o que foi retirado, não é a não é o alimento completo, houve uma quebra naquele alimento, já vai acontecer um processo enzimático totalmente diferente no seu corpo. O seu corpo já vai ter Então, a uma questão das fibras, dificuldade. né? Você vê mesmo a questão das Sim, fibras. Até a frutose dentro do corpo, ela pode inflamar e pode gerar lipídio, que é gordura, se não é acompanhado das fibras. Então, é um olhar totalmente distinto, né? Que dirá quando você está consumindo um produto altamente refinado, como você falou. É um subproduto, é o sub do sub do sub ainda. do sub é péssimo. E as pessoas, é porque as pessoas elas disseminam que a fruta faz mal e que o açúcar das frutas fazem mal e que elas não vão comer muita fruta por isso. E ainda elas são orientadas muitas vezes a consumir frutas após um prato de comida cozida, né? Que é Então isso, aquela comida combinações é terríveis. terrível, aquela comida que vai demorar cerca de 3 horas, assim, vamos, sei lá, dependendo do que seja.
para ser digerida e joga uma fruta que seria digerida em meia hora, sabe, por cima, gera uma Isso fermentação. gera também muita repulsa nas pessoas quando vai ingerir a fruta ou um alimento cru. Tem muitos gases Uhum. no processo digestivo porque não entende os tempos de digestão e o que você deve Sim. combinar, o que você não deve combinar. Ainda mais para quem ainda consome coisas pesadas como carne. Carne pode demorar 5 dias no intestino. Nossa, fica podre lá dentro, né? É um processo bem tenso, assim. Então, o açúcar, para quem perguntou, da inflamatório, sim, o açúcar inflama nosso corpo, gera acidificação no nosso corpo. Só que é um processo assim que você não vai perceber, ah, eu comi açúcar hoje, ah, mas eu tô comendo açúcar uma semana e eu tô bem. Gente, não é assim, não é assim as coisas funcionam. O nosso corpo, eu gosto de fazer a analogia do elástico, né? Quando você come muita porcaria, assim, vai comendo muitas coisas, açúcares, glúten, carnes, né? Todos esses alimentos acidificam o nosso corpo. Ele vive no limite, então é como se ele estivesse ali no elástico que tá ali, ele não vai quebrar, mas ele tá ali suportando até onde ele vai, porque o nosso corpo, ele é resiliente, ele é forte, ele trabalha para isso, ele quer te manter vivo, ele quer te manter saudável. E vai chegar um momento que os sinais vão chegar. Esses sinais chegam o tempo inteiro. Acredite, cansaço, excesso de sono, é, dores de cabeça, náuseas, gases, tudo isso que você considera normal, geralmente, no seu dia a dia, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, mas eu tô bem até quero mudar minha alimentação, mas eu tô bem. Você tem gases, constipação, dor de cabeça, náuseas. Ah, mas isso é do dia a dia, às vezes tem um mal-estar. Não, não é. São Já sinais se que o corpo conformou, vai né? mandando. Já se conformou. E é interessante que assim, o corpo ele vai sempre trabalhar no processo, aquele processo de tamponamento, né? Então, a gente sempre, mediante um alimento que causa acidificação, o corpo naquele momento vai compensar. Mas e lá na terceira idade, como que vai estar as nossas funções? A grande maioria dos problemas que a terceira idade tem, problemas de artrite, artrose, reumatismo, problemas ósseos, a questão da memória também, Alzheimer, isso daí foi Uhum. construído ao longo de muitos anos de acidificação. E fora a questão da acidificação, o açúcar também é uma das coisas mais viciantes, é um grande ópio, né? Então, você daria uma droga para o seu filho? Você não daria, mas você dá o açúcar e ele tem pico de nervoso quando Uhum. estiver cheirado e depois tudo certo, né? Tudo certo, mas não tem o entendimento mesmo que é algo que tem um efeito neural. Além do processo de Uhum. acidificar o corpo, vai ter um efeito mesmo de corrosão, um efeito de dependência química. É uma coisa química. Eu tava vendo uma. Na verdade, estava conversando com os meninos aqui, a gente fez um evento recentemente, a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre a desintoxicação de quem tem vício mesmo em açúcar, assim, que ela é similar à da cocaína. Há quem diga que ainda é pior que a da cocaína, né? Assim, só para comparar o quanto que o açúcar tem um nível de vício extremo, né? Que existem certos refrigerantes que são altamente viciantes pela quantidade de açúcar que ele contém em apenas 200 ml. Então, é algo realmente para a gente prestar atenção, assim, principalmente com as crianças, assim. Nossa, uma coisa que me corta é quando eu vejo os pais dando um doce para criança, meu Deus do céu. Nossa, gente, não faz isso com o filho de vocês. De verdade, não faz. É, é, é um veneno, gente. Açúcar realmente é um veneno, assim. Ninguém deve comer, mas crianças é pior ainda, né? Como ela falou. Você não dá droga pro seu filho, mas você dá açúcar, que é uma droga. Só uma das, né? Vamos entrar nos glutamatos. Se a gente entrar em outras coisas, a gente nem termina aqui hoje. Ô, Rosa, deixa eu te falar. Como que é a tua vida hoje? Assim, se você pudesse colocar num ponto só, como que é a tua vivência hoje? E você trabalha com isso hoje, né? Você mencionou algumas vezes que você faz algumas Uhum. jornadas, eu não sei como que é que você chama.
algumas vivências e Sim. conta um pouco, conta aqui pro pessoal. Conto. Mas você perguntou como é a minha vida, assim, em relação à alimentação hoje, como eu me alimento, de uma forma geral, ou Se meu dia a vê, dia. você se vê num processo, você tá bem com o seu corpo, você tá bem na sua decisão, em relação ao seu passado e Uhum. seu presente, o que é que você pode pontuar? Você tá se sentindo Sim. satisfeita? Ah, eu me sinto, sim, bem satisfeita, né? Como eu falei no início, assim, que eu tava nesse processo, me joguei de cabeça, e aí veio a curva e tal. Hoje eu tô super tranquila, assim, no meu processo. Como cru, minha base da alimentação é cru, né? Sei lá quanto por cento, assim, 80, 90%. Mas eu como também algumas coisas cozidas, alguns refogados, assim, que eu gosto de comer, mas tudo vegetal, né? Sempre comendo vegetal. Tem coisas que realmente eu não consigo comer mais, meu corpo não aceita. Em alguns momentos, até que eu nem que eu queira comer, eu não consigo, porque também acho que chega esse momento, né? Que o corpo mesmo, ele tem a autonomia dele agora. Agora é ele que manda, é ele que tá no comando. E eu acho muito bonito isso, sabe? É um momento que eu acho muito bonito, assim, porque a gente estava falando disso da mente, que a mente manda nada, o nosso corpo fala o tempo inteiro, tá aí o tempo inteiro, assim, se colocando nos processos. E é muito bonito quando a gente ouve nosso corpo como um todo, ouve nosso intestino, sabe? O intestino fala e fala muito, ele faz muito barulho, literalmente, quando ele fala. Então, assim, eu tô nesse processo hoje, assim, de escutar muito meu corpo e de rir muito com ele, assim, né, dentro desses processos. Trabalho como terapeuta também, né, dentro desse campo da alimentação alcalina. Promovo jornadas de desintoxicação, uma jornada dura em 13 dias, né? Tem toda uma questão também com o sincronário sagrado, que é o sincronário que eu sigo, o calendário maia. Massa. Então, as minhas jornadas, elas têm esse ciclo de 13 dias, que é um dos números 13 luas, né? 13 articulações. Está sincronizado com o nosso corpo, com o que está em cima, com o que está embaixo. Então, esse número ele é importante. E a jornada ela tem um papel de promover as pessoas uma desintoxicação e também uma educação, né? É um processo educacional, tem o processo de aulas também que elas vão tendo, porque eu acredito muito nesse processo educacional da pessoa entender o que ela está fazendo. Porque simplesmente eu não acredito em receitas, então só passar receitas, dizer, você vai fazer um cronograma aqui, se alimentar disso, 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 sabe? Aquela coisa que a Tem a ver nutrição tem com muito. nada. Isso não tem a ver. Aí eu deixo para elas uma promoção também assim de autonomia e liberdade. Fala, olha, vocês durante a jornada existem alimentos sim que são proibidos, existem sim os alimentos que são permitidos e dentro dessa gama de alimentos que são permitidos que são diversos, né? Porque todas as frutas são permitidas. Então, assim, você já entra em um universo, assim, de possibilidades. As pessoas começam a criar. É muito bonito, assim, caminhar na jornada com as pessoas, ver elas lá no seu quinto, sexto dia de jornada. Eu recebo tanta foto bonita, assim, de pratos bonitos. E elas, eu tô cagando tão bem. Eu tô bonito, assim, falam muito de é incrível isso, né? Aí eu falo, é porque o seu intestino tá feliz. Literalmente, ele tá feliz mesmo. Ele tá dizendo pra você que ele tá feliz, né? E isso é muito interessante. Assim, eu amo fazer jornadas, né? A minha formação acadêmica, estou concluindo o curso de Direito, mas eu me encontrei mesmo nesse mundo da alimentação, de falar de saúde, principalmente nessa perspectiva, né? De falar de saúde para a população preta também, porque é o meu campo de dor também quanto uma pessoa negra e de observar a alimentação das pessoas negras e propor para elas não só essa temática trazida muito pela nutrição, que é segurança alimentar, mas propor a emancipação alimentar,
que é o que eu acredito que as pessoas necessitem mesmo, é uma emancipação alimentar. Essa emancipação, ela vem através da educação. Ela vem através das pessoas entenderem o que é alimentação de verdade, né? E foi muito bom, assim, é muito bom, né? Promover jornadas e ver as pessoas se desenvolvendo nesse campo. Massa, legal. Pessoal, eu vou deixar aqui no final da live, tá? Quando essa live for salva no perfil, eu vou deixar o contato da Rosa. Quem tiver interesse, segue ela, procura ela para participar dos programas que ela promove. E, gata, deixa eu te falar uma coisa pra gente fechar. Pontua Já pra gente o que foi mais difícil no teu processo e o que foi mais fácil. Não necessariamente no teu processo, o que você enxerga como um todo, que é dificuldade e o que é facilidade, e o que você deixaria de mensagem para quem tá iniciando, né? Quem tá começando. sim. Eu acho que começar pelo mais difícil, assim, que eu acredito muito, vejo muitas pessoas falarem, são as influências, né? A família, os amigos, a socialização. As pessoas falam muito que essa parte é muito difícil. E eu até compreendo que, como você falou no início, assim, tudo bem, gente, eu levo minha comida, né? E até a gente, né, é um processo, assim, de caminhar mesmo. Eu mesma, em muitos momentos, assim, me vi em lugares, em rua, e sem ter o que comer, e não querer comer o que era ofertado, né? O que é oferecido, tudo bem, eu vou. Aí a gente acaba fazendo, né, entrando em jejum, tá? Acho que a gente faz muito isso, já entendendo as terapias e tudo mais. Mas assim, poxa, a gente quer comer é um processo de comunhão, né? De estar junto com todo mundo. E na alimentação viva a gente faz muito isso, né? A gente cozinha cruzinha para muita gente sempre, come todo mundo junto, faz a comida junto. Então, assim, eu acho que esse processo, para quem entra na transição, eu acho que é o mais difícil. Acho que é a socialização para as pessoas. Acho que no momento recebe um baque, assim, sabe? Com a família. Todo mundo fala muito comigo na jornada. Ah, eu estava perfeita na minha alimentação, mas aí eu fui para minha casa e minha mãe fez isso. E meu pai fez isso, e meus amigos, eu saí, eu bebi e tal. Então, acho que essa é a parte mais difícil, porque as pessoas, após isso, se culpam muito. Então aí vem, vem a ideia da mensagem, que é para não se culpar. Não se culpe, e aquilo que eu e a Maria falamos a live toda, que é esse processo de você ter autoconsciência, de você saber como voltar, saber o caminho de volta, sabe? E entender, assim, que talvez, se é interessante para você, eu gosto muito dessa ideia de caminho do meio, sabe? De você caminhar com equilíbrio. Encontre o seu ponto de equilíbrio. Encontre aquilo que está funcionando para você, mas tendo consciência do seu processo. Tenha consciência do seu processo, tenha consciência de onde você quer chegar, né, dos processos de desintoxicação que você quer fazer, que você precisa fazer. Inicie a tua jornada, entenda que ela vai ser para sempre, que a alimentação é uma constância, é constante, e a gente vai estar sempre observando o nosso corpo, e cada dia o nosso corpo está diferente, gente. Não é uma coisa. Cada dia ele está diferente. E tá tudo bem. Eu achei legal essa questão que você falou sobre a socialização. Realmente é muito difícil, mas algo que eu costumo sempre dizer é que quando você está se tornando desperto, ninguém é 100% desperto, né? Mas quando você está se despertando, você é a onda maior. Então, muitos lugares a gente vai começar, como eu falei, né? Muitas vezes, não vai me convidar, não, eu vou sim. Não importa, fico de jejum, como a minha coisa, levo a minha coisa, eu posso partilhar, tem gente que não conhece. Tem gente que muitas vezes vai torcer o nariz e vai julgar, não é por não aceitação, é por não conhecimento. Eu acho que é muito da gente ter esse crivo também. Quem te quer ver embaixo, quem vai julgar de fato o teu processo, porque talvez nem permaneça na tua vida, e quem simplesmente Sim, não tem conhecimento, e você vai trazer aquilo ali e falar assim, mas tem isso. E isso daqui que eu tô emanando agora. Então, acho que quebra um pouco essa questão do social. Principalmente com uhum, família, que é um pouco mais fácil, mais maleável, né? Do que com social mesmo, sair, beber, não sei o quê. Com família é muito mais fácil você falar, no domingo eu vou levar aqui uma coisa diferente. Porque gera aquele laço afetivo também, né?
E é a sua Sim. identidade, quer não. E me fala uma coisa fácil, o que que você acha, assim, que é mais bacana para todo mundo, que você já vivenciou, que você já viu o processo? É, eu acho que o que é mais fácil é você, dentro do processo de transição, começar pelo reino das frutas, sabe? Se jogar nas frutas como se não houvesse amanhã. Conheçam as frutas de verdade e pratiquem monodietas, né? Dietas de uma fruta só não vai te fazer mal. Então, assim, você que está em processo de transição mesmo, eu acho muito interessante transicionar com banana, né? Ficar muito, assim, sentindo mesmo a banana. Quantas bananas você já comeu? Tem gente que nunca comeu, assim, nunca fez uma refeição de verdade de banana, sabe? E a gente tem muita banana aqui, abundância. E ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é solar, ela dá o ano inteiro. Então, assim, experiencia isso. Acho que é o mais fácil que eu vejo é o encantamento pelas frutas. Eu acho que você começa a se apaixonar de um jeito pelas frutas, as frutas começam a se apaixonar de um jeito por você, rola aquele. Vira seu crush, entendeu? Seus dates vai ser com fruta do tempo inteiro, porque as frutas são maravilhosas demais. Eu acho que o mais fácil é isso. Eu vejo muito isso, a galera se encanta muito pelo reino das frutas. Aí começa, ai meu Deus, eu fiz hoje isso, eu bati banana hoje com isso, não sei o que, não sei o que. Às vezes faz uma combinação nada a ver que a gente fica assim, meu Deus, que é isso? Aí outro dia mandaram pra mim mesmo, eu fiz aqui. Por exemplo, não misturo de jeito nenhum banana com laranja. Eu não Uhum, misturo. Não rola pra mim, nem se eu fizer isso no meu corpo um dia, eu acho que dá um treco-treco. uhum. Mas tem alguém que fala, eu misturei hoje suco de laranja com banana, tava incrível. Você tá bem? Teve alguma coisa? Que nada, delícia, quero fazer sempre. Se eu olhar, Você falou essa questão das frutas, você botou essa questão das frutas, e eu vejo assim que o paladar, quando ele vai se abrindo, né, independente de ser fruta ou ser outras coisas, você vai tendo sensações que você nunca teve na sua vida. E isso é muito gratificante, eu acho, para quem tá iniciando e ter aquela motivação de continuar, né? uhum, é sim. E essa coisa que você falou do paladar, né? Eu acho que é bem isso, assim, o paladar ele vai limpando, porque o poder de desintoxicação das frutas é muito, muito grande, é altíssimo, as pessoas nem imaginam. Eu sempre falo muito na jornada para as pessoas ficarem tomando bastante suco de frutas aquosas, né? Frutas que que traz bastante água para poder devolver essa hidratação que elas perderam muito tempo nas células e fazendo esse detox gostoso, de forma gostosa. E as pessoas experienciam sucos que elas nunca fizeram na vida, que é o néctar das frutas, né? Então, nossa, eu tomei o suco de abacaxi pela primeira vez, que delícia! Eu falei, você tomou de verdade o néctar do abacaxi, tava até tomando aqui nesse estúdio. O néctar do abacaxi mesmo, que é aquele abacaxizão gostoso, maduro, suculento. E as pessoas ficam encantadas com isso. Acho que é por isso que eu acho interessante essa transição começar pelas frutas, porque elas são muito desintoxicantes e elas trazem para as pessoas esse poder que elas têm de ser perfeita. De ser, olha, já fui, demorei tempos na árvore, no solo, em qualquer lugar, né? Sendo cozida pela natureza e tô aqui perfeita para você, só se deleitar em mim. Então, é, encantada, encantada pelo reino das frutas. Tô de abacaxi aqui hoje. Ah, tá linda. Amo muito abacaxizinho. Abacaxi falta o coco aqui, que eu também sou apaixonada. Abacaxi e coco são os meus crushes. Rosa, eu quero te agradecer, tá, pela tua presença hoje. Foi muito massa o nosso papo. O pessoal aqui comentou algumas coisas, eu dei alguns prints, depois eu vou postar. E Uhum. fala pra gente aí só, deixa uma mensagem tua pra gente finalizar. Pessoal, antes dela deixar a mensagem dela, tá? Eu quero avisar que todas as quartas-feiras a gente vai ter esse tipo de live aqui, tá? Enquanto for possível, tá? Enquanto durar essa série sobre experimentos vivos. Tem algumas pessoas que já estão em contato comigo para participar aqui. Se você tem uma experiência assídua com alimentação viva e quiser participar também, pode entrar em contato comigo, que a gente pode agendar e você também pode vir contar a sua história. E é isso.
assim que a gente terminar aqui, eu vou estar salvando no meu perfil, tá? Para que quem não assistiu em tempo possa assistir a live completa. Com você, Rosa. Deixar uma mensagem pro pessoal? Bom, a mensagem que eu deixo, assim, é. Eu acho que a gente falou muito isso aqui na live o tempo inteiro, e é o que eu tô sentindo de falar, né? Vibrando aqui no meu coração também, do meu coração para vocês, pro coração de vocês. Eu quero que vocês sempre respeitem o processo de vocês. A rinça mesmo, sabe? Não cometam nenhum tipo de violência com o seu corpo, mas permitam escutar o corpo de vocês com verdade, escutar o seu sentir com verdade e para se escutar e para se sentir de verdade é preciso ter autoconsciência. Então, tenham sempre consciência do processo, estejam atentos, mantenham esse olho aqui aberto e esses aqui fechados olhando para dentro, porque vai ser lindo o processo de vocês nessa jornada. E é isso, só agradece, muita gratidão, viu? Gratidão, gratidão pela sua presença, gratidão a todo mundo que esteve aqui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Rosa.